Neste vídeo, vamos refletir juntos de mais uma emoção. Uma emoção derivada que é muito comum em nossa relação com o meio em que estamos inseridos ou mesmo com os outros. Ela pode vir ao nosso favor, como várias das demais já estudadas por nós, ou prejudicar tanto a nós como aqueles em que estamos nos relacionando. Quando negativa, ela costuma inclusive ser chamada de maledicência. Maledicência, pois é aquele costume de falarmos o mal, muitas vezes motivado por outra emoção que já trouxemos, a inveja, outras vezes não, apenas pelo costume de falarmos mal. Infelizmente, este costume do julgamento pode nos levar a uma condição de crítica. Vamos refletir mais profundamente sobre ela, a crítica. A crítica tem também um aspecto positivo, pois é a partir de uma avaliação crítica que podemos observar melhor um fato, uma situação. Podemos, como já refletimos juntos, metaprocessar uma determinada conduta, admirar um determinado exemplo, e aí essa observação crítica passa a ser uma forma de amadurecermos a nossa própria atitude e comportamento numa situação semelhante. Inclusive, existem pessoas que trabalham na condição de crítico, podendo avaliar obras de arte, sabores. Existem pessoas que têm como trabalho apurar essa observação de qualidade, inclusive estimulando um bom desenvolvimento daqueles que executam determinadas obras. Também na autoconsciência, na autopercepção, é importante este senso crítico, pois a partir dele podemos observar nossas fragilidades, nossas dificuldades. Como diz Jung, nossa sombra, aquilo que ainda muitas vezes não conseguimos observar e que é mais fácil para aquele que está fora de nós observar, mas que quando tomamos consciência podemos desenvolver meios e possibilidades de alterar esse processo. Esta avaliação, este senso crítico, passa a ser importante como um estímulo ao processo de reforma íntima, de mudança de atitude, de transformação interior. Muitas vezes é melhorando essa observação que aprendemos. É comum, inclusive em práticas esportivas, ampliarmos esse senso de observação, de foco, de atenção para desenvolvermos também em nós essa mesma capacidade na dança, no teatro, mesmo na música, em várias das atividades artísticas, em várias das atividades laborais, podemos utilizar deste senso crítico para encontrarmos formas e maneiras de executarmos com qualidade determinado processo. O problema é quando a crítica passa a ser um ataque ao outro, uma maledicência, uma observação nem sempre justa, na maioria das vezes injusta, exagerada, agressiva, destrutiva.
E pior ainda é quando, a partir dessa observação, estamos tentando prejudicar aquela pessoa, difamar aquela pessoa, divulgar aquele procedimento negativo para muitos. Pois nessa condição não estamos fazendo bem nem para nós com essa transferência, com essa condição de julgamento, nem para aquele, muito menos para aquele que recebe, porque nós estamos sendo agressivos e injustos. Também é importante, nesses casos, entendermos que essa transferência, muitas vezes, pode ser um espelhamento daquilo que ainda não desenvolvemos em nós próprios. E nisso, geralmente, o que nos incomoda muito no outro é aquilo que ainda não fizemos, não transformamos em nós. Aquilo que acaba gerando grande desconforto é porque nós ainda não temos uma capacidade resiliente, ou seja, ainda não conseguimos lidar suficientemente com aquela característica em nós mesmos e ao observarmos em outra pessoa, aquilo muito nos incomoda. E ao invés de termos esse senso crítico pessoal e mudarmos a nossa atitude, que vai levar um esforço maior, uma necessidade de alterar hábitos e padrões comportamentais, muitas vezes há muito instituído, é bem mais fácil atingirmos o outro, observarmos no outro, do que em nós próprios. Em outras ocasiões, essa condição de crítica pode ser um comportamento aprendido em nosso período infantil. Já estudamos juntos que o período da infância, nós acabamos observando o comportamento dos adultos cuidadores que podem, ao longo do nosso processo educacional, terem exagerado no julgamento e na crítica como forma de educação. E muitas vezes sabe-se hoje que nos maltrato, nessas formas de agressão no processo educativo, inconscientemente nós podemos repetir, enquanto adultos, aquela condição que recebemos no período da infância. E que temos na base da construção dos nossos comportamentos. E acabamos reproduzindo esta condição crítica que recebemos de nossos cuidadores para aqueles que estão junto a nós. Por isso nós, que temos a condição de educadores, como pais, ou com qualquer tipo de papel no processo educacional, professores, orientadores, que temos a condição de ajudar o semelhante no processo de educação e que somos exemplos para muitos, precisamos tomar cuidado igualmente com as nossas críticas. Hoje, em especial, nós estamos vendo, através das redes sociais, desta facilidade de conexão com o outro, em várias partes, em várias cidades, em vários estados e países, das nossas opiniões, um ampliar dessa crítica, nem sempre positiva, nem sempre construtiva e nem sempre verdadeira. Nós temos também no processo das notícias colocadas, das fake news, várias críticas, sem nenhuma base na realidade, em que as pessoas, na verdade, constroem falsas críticas apenas com o objetivo de difamar e prejudicar o sujeito que elas não gostam ou não estão interessadas na posição que exerçam, pela inveja.
mas uma emoção que precisamos aprender a cuidar da mesma. Vamos agora, então, nesse momento, juntos, buscarmos trazer uma reflexão mais profunda de como estamos lidando com a crítica em nossa vida. Busque uma condição de tranquilidade, perceba melhor o seu corpo, o seu ser, aquiete a sua mente, feche os olhos lentamente, perceba sua respiração, o ar que entra, o ar que sai, o ar que entra, o ar que sai, o ar que entra, o ar que sai. Isso. Perceba o contato do seu corpo com a cadeira, contato do seu corpo com o ar, a temperatura do ambiente que se encontra, possíveis odores, a luminosidade, o tom da minha voz, possíveis ruídos do ambiente que se encontra. E a partir daí, sinta um profundo estado de leveza, tranquilidade, harmonia. Em estado de profunda reflexão, vamos trazer, inicialmente em nossa tela mental, uma situação em que vivemos, em que percebemos como é difícil receber o julgamento e crítica alheia. Uma situação em que sofremos desta crítica. Trazendo na memória essa situação, vamos perceber como, neste momento, quais as sensações que sentimos no corpo ao nos sentirmos criticados, julgados de uma maneira negativa pela maledicência alheia. E como é nocivo quando recebemos este tipo de julgamento. Isso. Agora vamos a um novo exercício, trazendo igualmente à nossa tela mental um momento em que nós somos esse agente de julgamento, de crítica. Um momento em que nós agimos nesse sentido ao não nos cuidarmos, não nos vigiarmos. E acabamos sendo um polo de crítica e maledicência para com uma outra pessoa. Ou mesmo um ambiente, um local em que estávamos, sem ter um objetivo positivo, construtivo, mas apenas como um julgamento extremamente rigoroso e maledicente. E o que sentimos ao fazer isso, muitas vezes um pouco da raiva por trás dessa atitude agressiva e julgadora. Por último, vamos trazer um momento em que, com um senso crítico positivo, aprendemos a olhar melhor para nós, a partir de uma experiência que tenhamos vivido, e a partir deste senso crítico, melhoramos a nossa atitude.
fortalecemos a nossa ação em uma outra oportunidade. Pelo menos tomamos consciência do nosso ato. Vamos igualmente perceber o que sentimos quando tomamos consciência. Esse estado de iluminação interior a partir da autoconsciência. E melhor ainda, esse estado de gratidão quando conseguimos superar determinada imperfeição ou dificuldade em nossos comportamentos. Muito bem. Conseguindo diferenciar esses três aspectos deste comportamento, deste processo emocional, mantendo essa quietude, essa harmonia interior, essa pacificação, vamos voltar a perceber o nosso corpo. O movimento do mesmo, o contato dos nossos pés com o chão, do corpo com a superfície. Vamos abrir os olhos lentamente. Vamos agradecer essa oportunidade de estarmos aqui juntos, elevando a nossa mente ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus querido, a todos aqueles que amparam a nossa existência e que verdadeiramente conhecem todas as nossas fragilidades e que não nos julgam, mas nos apoiam para enfrentarmos todas as dificuldades que vivemos no dia a dia. A esses que de alguma forma nos acompanham como benfeitores espirituais, amparando a nossa caminhada, nos orientando aos bons procedimentos. Que possamos observar nesse exemplo uma conduta a seguir, para vivermos e nos mantermos em paz e harmonia. Luz e paz para todos nós nesse importante caminho da autotransformação e da autorregulação emocional.